Fazer xixi uma primeira vez aumenta a vontade de urinar mais vezes? Naruhodo. Cerveja nossa que está no bar. Resistente seja o nosso fígado. Venha a nós o copo cheio. Seja feita a nossa balada. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, o Fúteis e Úteis de hoje... Bem fútil. Mas legal, vai. Ele é talvez uma das perguntas mais bizarras que a gente já recebeu, mas ainda assim está merecendo um episódio. Interessantíssimo. A zoeira luz. Pergunta de hoje, Altair, veio de um ouvinte, óbvio, né? Porque nós não temos toda essa criatividade que os nossos ouvintes têm. Sim. Tá? Pergunta veio do Lucas Grouk Moser, de 25 anos. Ele é coordenador de logística de São Paulo, capital. E o Lucas manda o seguinte: Altair, quem é o seguinte? Nas rodas de amigos, quando nos reunimos para tomar aquela cerveja, as pessoas da roda postergam ao máximo a primeira ida ao banheiro. Porque após a primeira, a vontade de ir ao banheiro fica mais inerente e ela precisa voltar ao banheiro diversas vezes. Eu queria saber, isso faz sentido? E se sim, por que isso acontece? Isso já aconteceu em alguns locais diferentes e com turmas diferentes. Por isso acho que não é uma coisa que acontece só com a minha turma. Valeu pelo podcast maravilhoso. Maravilhosa essa sua pergunta, Lucas. É verdade. Eu sou fã das perguntas zoeiras. É a pergunta que a gente deu risada quando recebeu, mas depois foi pesquisar para ver se fazia sentido um episódio com ela. Vai lá, Altair, o que você tem a dizer sobre isso? Então, Lucas, eu acho que você vai achar legal, mas você está certo. Você está certo, meu rapaz. É verdade. O fato de você tomar cerveja, né? Álcool, né? Consumir álcool, e você consome uma certa quantidade de álcool. Daí vai no banheiro, né? Faz xixi. Principalmente essas bebidas que você toma em volume, assim, né? Isso, tipo mais cerveja, volume. Né? Ou drinks que vão soda, né? Gin tônica. Uhum. Lembra da gin tônica? A nossa grande gin tônica. Isso, você não é mais psicopata por causa disso, então você pode tomar gin tônica. Cai no mesmo exemplo, tá? Então você consumir álcool diluído, né? Com maior diluição, eventualmente vai aumentar a chance de você ir no banheiro, né? Então, aí você vai. Quando você volta e continua tomando, a segunda, terceira vez, enfim, vai ser num período de tempo menor do que a primeira, mesmo. Isso é verdade. Isso é uma área de conhecimento muito própria dos médicos que estudam a função renal, a saber, os nefrologistas. Então, o nefrologista, ele estuda diálise, né, problemas do rim, né, de falência renal, transplante e tal. Mas tem uma parte da zoeira dos nefrologistas, que é esse efeito do álcool. A gente entender muito bem o efeito que o álcool tem no rim para poder beber mais à vontade. É isso? Então, falando da questão médica, assim, você tem vários estudos em nefrologia, né, com efeito crônico de álcool, então com alcoólatras, com coisas assim. O excesso de álcool faz muito mal para o rim, né, pode gerar problemas no rim a médio e longo prazo. Não só, né, fígado, enfim, claro. Mas supondo que o seu consumo seja moderado, tomara, supondo que seu consumo seja moderado, toda vez que você consome álcool, né, o álcool ele tem um papel, ele é uma substância que tem um efeito neuronal, ele gera um efeito depressor, ele é uma droga depressora do cérebro. Ele vai agir geralmente em dois tipos de neurotransmissor. Um deles é o GABA, então ele vai, na verdade, inibir o GABA. Então o GABA é um neurotransmissor produzido pelo seu cérebro, e o álcool vai inibir essa quantidade de GABA, tá? Qual que é o efeito disso no seu comportamento? É a pessoa ficar mais desinibida, sabe? Então, quando a pessoa fica mais alegrinha, é isso que você chama de ficar alegrinho, na verdade não é porque você está mais ativo, mais solto, mas sim porque você tem menos GABA no cérebro, logo você tem menos autocontrole, entendeu? Então, o álcool inibe o GABA, e aí em certas áreas do cérebro, principalmente no pré-frontal, e isso inibe a sua restrição comportamental, né? Então a gente fala brincando, né, que o superego ele é solúvel em álcool. Então ele é solúvel em álcool, você perde, e aí você fica mais alegrinho, tá? As pessoas conhecem esse efeito, né, que é o efeito do álcool. No entanto, como o álcool é uma substância depressora, ela é uma depressora em várias vias. Uma delas
é num outro neurotransmissor chamado ADH, que é um hormônio antidiurético. Ah, tá. Ou seja, que controla essa nossa vontade de fazer xixi. Não, ele controla a diurese, a quantidade de líquido que de liberação de líquido. De líquido. De água, principalmente. Você tem um hormônio que controla a quantidade de líquido que você excreta. Você não pode excretar líquido demais, né? Porque você vai ficar desidratado, você vai perder eletrólitos, isso é ruim, perde íons, é ruim para você. Esse hormônio, ele dá esse balanço, quanto de líquido você pode excretar ou não. O álcool, ele inibe isso. Como ele inibe um transmissor, uma substância que é antidiurética, logo você vai ter mais. Fica diurético. Você vai ter mais diurese. Inibe significa ele tira esse filtro. Ele tira o filtro. Né? E aí você começa a liberar mais líquido do que devia, em estado normal. Então, quando você bebe, você perde o filtro na cabeça e no rim, né? Na suprarrenal ali, o ADH atua e você perde esses 2 filtros, né? Por isso você então faz sentido que a pessoa se desidrate. Sim, faz quando bebe álcool, né? Então tem os caras que enchem o rabo de cerveja e acorda desidratado. Por quê? Porque acaba mijando mais do que mijaria normalmente também. Se tomasse água, suco, qualquer outra coisa, né? Você excreta mais líquido mesmo. E até a pessoa fica inconformada. Nossa, eu tomei 300 cachaça, 300 litros de cerveja, como é que eu estou desidratado? Porque você perdeu mais água do que deveria, porque seu balanço hidrolítico está desregulado. Sua volência, né? o seu volume interno. Então, né? Faz sentido também o conselho de sábios bebedores de tomar bastante água enquanto está tomando álcool, bebida alcoólica? Não, isso faz sentido. Assim, principalmente quando você toma tipos de álcool mais forte. Vodka, cachaça e tal. Meu amigo Yasuda, do Mupoca, né? Ele tem uma regra de ouro que ele faz todos os amigos seguirem. Assim, né? Depois de uma gin tônica, uma água. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia mesmo. Então, imagine a situação. Nosso Lucas, colega botequeiro. Imagine que você chega... A nossa bexiga tem uma capacidade... Varia muito de pessoa para pessoa, tá? As mulheres têm bexiga um pouco menor, enfim. Tem o ureter também, que a mulher é menor, enfim. Mas a bexiga, ela cabe mais ou menos entre 500 e 700 ml de líquido, tá? O que dá uma latinha... As 2 latinhas. Duas latinhas de cerveja. No máximo. 2 latinhas e um pouquinho. Quando sua bexiga já está com 600 ml, está bem cheia. Já está bem apertado. Então imagina, você toma 2 latinhas de cerveja, vai ter o efeito do álcool, que é pequeno, porque você só tomou 2 latinhas. Aí você vai no banheiro, aí é uma questão hidrolítica mesmo, né? Você só bota aquele líquido para fora. Quando você volta para a mesa, você já está sob efeito do álcool. E aí você toma, por exemplo, uma latinha, já dá vontade de novo. Por quê? Porque o corpo quer excretar mais líquido, porque já rolou aquela inibição do ADH. Do ADH, exato. Aí o cara com a latinha já volta de novo, entendeu? E aí vai aumentando o processo. Né? A próxima vez que seu amigo correr pro banheiro depois de uma cerveja, você pode dizer... Pô, rapaz, o seu ADH já tá sendo inibido? Isso, cadê o seu DH? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? A pergunta nerd aí pra você. Foi a piada de boteco, né? Hashtag cadê meu ADH? Aí tem um ponto importante também. Quando você toma outros tipos de álcool, é porque, por exemplo, cerveja é muito líquido em si, né? Então, você toma uma quantidade grande de líquido. Quando você toma destilado, né? Então, cachaça, whisky, enfim, você está tomando uma concentração maior do álcool, né? Então, obviamente, 300 ml de cachaça e 300 ml de cerveja é muito diferente o efeito, pela concentração. O perigo de você, por exemplo, ficar tomando cachaça é que a pessoa toma cachaça, não toma água. Não vai encher a bexiga dele, né? Isso. Você não está tomando diluído? Exato, só que o corpo vai querer excretar, né? Então você fica mais desidratado. Você fica mais desidratado ainda. Principalmente se você for jovem. Então, pessoas mais jovens têm esse efeito do ADH mais rápido. Então ele fica desidratado mais rápido. Pessoas mais velhas, o efeito é um pouco menor. Então por isso que você pega, sei lá, o tiozinho ele já não vai no banheiro tantas vezes. Sim, porque... parece que ele já é mais experiente, mas na verdade é porque o ADH dele não é tão inibido assim. Isso, já tá ali, o rim já não tá naquela coisa legal, entendeu? Porque você vai perdendo função renal com o tempo e tal, né? Então, e o tiozinho se orgulha disso, né? Pois é. Na verdade, é o rim que já não tá mais funcionando já tá baleando. Então, o conselho do Yasuda é um conselho sábio mesmo. Vá tomando água. Chega num período da noite, não, vou beber até aqui, até esse horário. Depois começa a tomar água. Porque as pessoas que ficam bebendo até o final da festa. Só que o efeito é posterior. Então, por exemplo, se a festa tem 4 horas, bebe por 2, aí fica 2 horas aproveitando o efeito. Entendeu? Não é pra você beber às 4. Aí fica tomando água. Bota água numa latinha de cerveja pros outros não acharem que sai fraco. Vai tomando, entendeu? Certo. É bem interessante, né? Então, não precisa botar água na cerveja não, viu? Não precisa não. Não tem mais...
Aliás, é bom a gente dizer que a gente viveu durante muito tempo, né? O significado de masculinidade está ligado à quantidade de álcool que você ingere. E tá na hora da gente acabar com essa bobagem. Sim, né? começar a desmistificar isso. Não fazendo as mulheres beberem mais, mas sim quebrando esse estereótipo que não faz nenhum sentido. Obrigado, Lucas, pela pergunta bizarra. Muito bom. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatou. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.